Graça e paz, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma Conversa com o Pastor. Eu sou o pastor Miquel Thiago e nós estamos aqui direto da TV Life América. Se você ainda não mandou para os seus amigos, colegas, parentes, manda para sua igreja. Baixa o QR Code, entra no site, baixa o QR Code, faz um QR Code lá, TV Life América, para o pessoal acessar e baixar o aplicativo no celular ou então assistir pelo computador. Programação 24 horas e a nossa conversa com o pastor está na Life América. Hoje a gente tem uma conversa muito interessante também aqui hoje com o pastor Gabriel Cassins, da Igreja Batista Getsemane, lá na sede, junto com o pastor Jorge Linhares, né? E tá aqui hoje, vai falar de algumas coisas muito interessantes. Pastor Gabriel, se apresenta para o pessoal primeiro. Sim. Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Gabriel, como ele falou, né? O pastor Miqueias. Hoje eu trabalho juntamente com o pastor Jorge Linhares, atendendo famílias que têm problemas com dependência química, né? A gente busca ajudar essas pessoas, direcionando elas, né, para uma comunidade terapêutica ou para uma clínica, ou alguns casos a gente consegue trabalhar fora de internação. Então, hoje eu faço esse trabalho na igreja e tenho, né, o meu trabalho também de empreendedorismo fora da igreja, né? Também, essa é uma coisa interessante de falar para vocês aqui, né? E eu, desde 2007, eu sou paulistano e hoje eu moro em Belo Horizonte, tem 15 anos já que eu moro aqui. E não perdeu o sotaque. É, acabei pegando um mineirês, né? Não tem jeito. Acaba Mas é pegando, mais ou menos, mais esse ou menos. mineirês ainda tá meio paulista, mas tudo bem. Sim. Então eu sou de São Paulo, né? Eu morei 30 anos e depois eu morei na Austrália. Ué, Eu é tive longe. é longe. E eu morei na Austrália, onde foi que eu tive, né? Eu vivi uma vida, né? Eu tive problemas com drogas, que hoje é o ministério que eu atuo. E 2007, quando eu voltei para o Brasil, foi onde eu tive uma experiência com Deus, né? Onde na Sim. Austrália, do outro lado do mundo, Deus mostrou o cuidado dele comigo. Eu entendi, né? Aquilo e depois voltei para o Brasil e me libertei. Ah, então peraí, vamos lá. Na Austrália, quando você passou temporada lá na Austrália, foi dos Sim. 15 aos 25, né? Não, eu fiquei um ano só na Você Austrália. ficou um ano na É, Austrália, mas mas lá você tava isso. tendo o problema com as drogas ainda, Sim, mas na Austrália Deus falou com você. sim. Quando eu tava voltando pro Brasil, na verdade não foi na Austrália, foi na Nova Zelândia. Porque o meu voo, ele parava. Eu morava em São Paulo nessa época, Sim, e eu tinha um voo pra Nova Zelândia. E sim. eu precisava parar ali, e eu falei assim: eu vou aproveitar 10 dias ali, vou fazer uma viagem Uhum. e vou conhecer o país, né? Eu sempre fui muito aventureiro, já andei de skate, bicicleta, tudo que você imaginar de esporte radical. Então, assim, e eu tive o problema antes, né? Dos meus 15 até meus 25 anos, é, usando drogas, né? Maconha, festa, balada, assim, uma vida muito torta, né? Assim, Sim. e na Austrália, assim, é um país ali, continuei usando, mas a minha experiência com Deus foi quando eu voltei, quando eu parei na Nova Zelândia, né? Sim. Eu conheci na verdade, assim, é uma experiência, assim, que eu tive com a voz do Espírito Santo. Foi a primeira vez que eu escutei, assim, a voz audível de Deus falando Ah, comigo. legal demais. E eu desci no aeroporto, eu andava de bicicleta, eu tinha comprado uma bicicleta de mountain bike, que eu gostava de fazer trilha. Sim. Eu tava com uma mochila, uma mala de um ano, né, de viagem, mais a bicicleta. E a minha intenção era alugar um motorhome para poder viajar e curtir, né? Fumar maconha, aquela coisa toda assim, é Loucura, né? loucura. Loucura. Sozinho, a gente acha assim, né? Eu sei falar inglês, sei me comunicar, eu vou ali, vou arrebentar, né? Vou correr atrás ali, vou fazer uma viagem sensacional. E acabou que nessa viagem, quando eu desci no aeroporto, eu cheguei numa locadora dentro do aeroporto, não tinha o carro. E eu saindo do aeroporto, eu vi um rapaz, ele é um taxista, ele estava deixando a esposa dele, e ali eu ouvi a voz de Deus assim, falando, vai lá, fala com aquela pessoa, né? E esse rapaz, assim, ele nem trabalhava no aeroporto, e eu fui até ele, eu falei, você pode me conduzir até né, uma locadora de carro onde eu posso ver esse carro, né? Encontrar, ele foi, colocou minhas coisas dentro do carro dele, ligou o taxímetro, e eu tinha meu dinheiro contado, né? Eu tinha, na época, US$ 500, andava com o dinheiro numa pochetezinha, eu falei assim, vamos embora, né? Uhum. Chegamos nas locadoras de carro, não tinha o carro. Aí eu fui conversando com esse rapaz, né? Na verdade, ele é de uma ilha chamada Samoa. E lá eles são muito. Nova Zelândia tem muita igreja evangélica. Ó, que legal. Sim, eles são muito fortes. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo,
eu fui conversando com ele, ele falou, Gabriel, você não quer ficar na minha casa? Eu falei, uai, não tenho carro, não conheço a cidade, vamos lá, vamos embora. Eu sempre fui muito, né, eu gostava de coisas novas. E aí eu fui, aceitei o convite dele, ele pegou, me conduziu até a casa dele, e aí, assim, na verdade, sim, a gente passou num lugar antes, ele falou assim, deixa sua mala aqui. Eu até desconfiei, porque era tipo um subúrbio pra Nova Zelândia, não era uma... Eu percebi que você tá em outro lugar do mundo, eu entrei num bairro ali mais diferente, eu fiquei meio assustado, eu falei, mas o que esse cara tá querendo comigo, né? Então, assim, fiquei preocupado na hora. Aí depois Deus foi, né, aquietando o coração, e aí ele voltou pro aeroporto, buscou a esposa dele, e ele falou assim, esse aqui é o Gabriel, pra esposa dele. Tipo assim, imagine hoje eu chegando dentro de casa com a minha esposa, aqui, eu conheci esse cara no aeroporto, ele vai ficar na nossa casa. É meio loucura, né? Meio loucura, acho que minha mulher me tocava de... me tocaria de... Acho que ela Não, vai ela ver. te ama, ela Ela me ia ama. suportar. Sim. Ela ia suportar. Assim, é coisa de Deus, né? Inexplicável. E esse rapaz, eles eram, né, da igreja, e eu acabei ficando na casa dele, e eu não tinha essa experiência, né? Nunca tive. E aquela família, ela me impactou, né? O testemunho dele ali me tocou, porque assim, eu falava assim, isso que eu tô almejando, eu almejo isso pra minha vida. Eu vim de pais separados, uma bagunça familiar, e ali, aquela família, eu vi Jesus ali, né? E ali dentro do quarto, eu acabei ficando uns dias ali, eu comecei a ter experiências dentro do quarto. Eu gostava muito de assistir clipe, né? Eu lembro até hoje, dentro da casa tinha alguns versículos, algumas coisas assim, e isso me tocou ali, né? Eu assistindo o clipe, e aí o Espírito Santo de Deus falando comigo, isso não é para você, né? Parece uma limpeza ali, né? Foi gerando essa limpeza, e assim, eu desligava a televisão e comecei a ir na igreja com eles lá, né? E aí depois disso eu voltei pro Brasil, né? Comecei a frequentar a igreja Bola de Neve, é uma igreja em células, né? Sim. Eles são muito grandes hoje também. Pastor Lorena. Sim, e ali a gente tinha um ministério de jiu-jitsu, né? Eu sempre pratiquei jiu-jitsu, né? A gente tinha um ministério de jiu-jitsu onde a gente levava o pessoal fazia ali, né? A gente tinha vários casos ali também de pessoas que tinham problema com droga, começaram no ministério e foram libertas. Então, assim, a partir daquele momento ali, minha vida começou a ser transformada, né? A limpeza, né? E eu não Sim. entendi, né? Minha família, eles não são cristãos. Então, assim, houve um pouco de preconceito, né? Assim, da parte deles, falando assim, agora você converteu. Eu era Normal. ovelha negra da família. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Quando a gente aceita Jesus, o mundo te esquece. O mundo te espanta. Às vezes a gente pensa assim... é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Efésios, a nossa luta não é contra carne e sangue. E quando começa contra carne e sangue, você vai ver que carne, pessoas, mas sangue é família. Sim. Sangue sempre vai remeter família. E ele fala na questão de humanidade. Na questão de humanidade. Porque sangue, sacrifício, Cristo e tudo mais, mas quando fala de humanidade, sangue do meu sangue. Sim. Sangue do meu sangue. E aí é que a gente tem que pensar, poxa, a família se virou com a... Não, é o espírito das trevas que te dominava e que se rebelou e usou exatamente as pessoas que Mais não próximas. têm Jesus. Sim. Não é nem mais próximas, é quem não tem Jesus. Sim. Quem não tem Jesus vai chegar lá e falar assim, poxa, agora você é crente, né? Vou Sim. te destruir. E aí, família foi... Te abandonou depois pra fora? Não, continuei na casa dos meus pais, né? Assim, Mas você começou a ser eu era crente e solteiro. começou a pregar. Sim, aí, assim, aquela batalha espiritual, né? Eu lembro de coisas, né? A esposa do meu pai chegava com... Eu tinha meu quarto, né? Na casa do meu pai. Chegava com coisas de macumba, colocava dentro do meu quarto pra gerar confusão, Afronta. assim. Afronta. Eu acabei de voltar de um seminário de batalha espiritual, aí vem uma luta, né? Assim... E aí, assim, né, dependia deles na época, né, quando eu voltei da Austrália, ainda morava com eles, né, eu tinha meu trabalho, mas eu ainda morava na casa deles. E aí, depois disso, eu comecei a frequentar a igreja e comecei a me limpar, né, fui conhecendo a palavra de Deus, né, fui conhecendo, eu busquei uma igreja, na verdade, eu fiz um estudo bíblico de Romanos em uma igreja americana, para continuar falando inglês, né, para continuar... Não perdeu o inglês, né? Não perdeu o inglês. E continuei ali naquela igreja. Porque língua é assim, se você para de falar, igual Sim. eu, the book is on the table, não passa disso. Sim. Mas o Todarabá Yeshua Mashiach tem que falar todo dia. Sim. Senão, vai embora. E aí eu fiz esse estudo de Romanos também. Eu acredito que isso também me deu uma base, né? Então eu lembro até hoje, assim, de alguns versos que me tocam, né? Romanos 12, por exemplo, né?
oferecer seu corpo como sacrifício vivo. Então, assim, algumas coisas ali foi mexendo dentro de mim, né? Uhum. Então, ali, a partir daquele momento, as minhas amizades eu troquei, né? As amizades. Eu tive... Depois disso, eu ainda fui para uma festa, eu lembro, assim, de ter visão espiritual, né? Oh. Eu tenho um lugar lá, acho que nem existe mais hoje, chamado Sirena, uma praia chamada Maresias. É uma praia bem famosa em São Paulo. Sim. E essa uma das maiores festas, assim, de uma balada da América Latina. Assim, custava R$ 300 para entrar, assim, coisa Exorbitante. exorbitante. E assim, pessoas gastavam uma fortuna e eu estava lá numa festa fantasia. E aí, durante a festa, eu me encostei na parede e comecei a ver o mundo espiritual, assim, as pessoas manipuladas ali, demônios, né? Tipo, como se fossem marionetes ali naquele lugar, agindo aquelas pessoas e como se fossem zumbis, né? Eles passavam assim, eu fiquei assustado. Eu me encostei na parede ali e vi aquela coisa, eu falei, peguei, fui embora. Depois daquilo ali, nunca mais eu pisei em lugares, né? Em festas, em baladas, assim. Foi Interessante. essas situações que ocorreram. Ocorreram, você ainda estava em São Paulo, Sim. e aí você migrou para Belo Horizonte no meio desse caminho. Isso. Aí eu conheci a minha esposa através do Orkut. Ah. Através do Orkut. Você aventurou no Orkut, sua esposa era daqui? Minha esposa era daqui. Ela estava estudando administração e ela tinha que fazer um trabalho sobre a Bolsa de Valores. Em São Paulo eu Sim. trabalhava com isso, né? Eu trabalhava no escritório familiar e eu fazia operações. Eu tinha uma comunidade dentro do Orkut, não sei se vocês vão lembrar disso. Eu lembro disso, comunidade do Orkut. Isso. Minha esposa tinha Sim. uma comunidade, era Tati Jeitinho, como é que era? Jeitinho Tati de Ser, que os primos Sim. dela fizeram. Era só os primos dela e ela, a comunidade. Sim, Mas aí eu eu criei lembro, a era bom comunidade chamada Circuit Breaker, que foi quando a bolsa caiu ali 10% num Lembro. dia, eles param, né, das operações. Eu criei a comunidade falando o que é o assunto, e ela tinha que fazer um trabalho sobre esse assunto. E aí E ela caiu na comunidade, e aí ela foi atrás do dono da comunidade, você pode me ajudar no trabalho? Tipo assim, solicitando ali, né, trocando ideias. Eu falei, posso, né, eu te ajudo aqui, eu tinha o conhecimento dessa área, né, fiz vários cursos, tudo. Aí fui e ajudei ela. Aí começamos a conversar, ficar amigos, através do Orkut. Tinha o MSN, né, também, que era... Aí era aquela conversa no chat. Você tá com quantos anos de casado Tô já, com rapaz? 43, tem 16 anos. Esse ano que eu vou fazer 16 anos. Uai, mas peraí, a Tati, eu tô casado, eu vou fazer 18 anos de casado. Meu Deus, mas eu namorei, noivei e casei em 10 meses. Não, o meu também. Então a sua história é gente- parecida comigo. Tá parecido. E aí eu também. E Mas nesse vocês caso, ainda estavam usando MSN e MSN. Orkut? Gente, tá, continua. E aí a gente foi conversando, né? E aí ela falou assim, né? Eu gostava muito do pastor Antônio Cirilo. Tá, demais da E ele tinha um culto na igreja Lagoinha, na da Lagoinha. terça-feira. Isso. E eu era doido pra ir conhecer, né? Tá lá. Porque lá em São Paulo a gente tinha uma visão da Lagoinha, assim, aquela igreja, né? A Ana Paula Valadão. Nessa época, não era só São Paulo. Sim. O Brasil inteiro achava que Belo Horizonte só tinha Lagoinha. Sim. Por quê? Porque Lagoinha tinha a Rede Super, ainda tem. Então a Lagoinha era a única que colocava para todo o Brasil que tinha igreja aqui. E na época também, nessa época aí, tinha uma unidade muito... Belo Horizonte experimentou nessa época, nos idos de 2005, 2002 a 2010, mais ou menos. Você vai lembrar, pastor Jerry. Belo Horizonte experimentou uma unidade das igrejas. Belo Horizonte teve isso mesmo. Sim. Eu lembro que o Cornélio Augusto, da Lagoinha, Sim, o conheço. da Bíblia Falada, ele me contou uma vez que ele que organizou um abraço. A gente pegou todas as igrejas que quiseram participar. Eu lembro que eu participei desse abraço, que a gente pegou na Avenida do Contorno, todo mundo que era crente deu a mão. Participou? Ficou sabendo? A gente deu a mão e cada um tinha um versículo bíblico para ler, e a gente rodeou a cidade de Belo Horizonte. Cornélio que organizou isso. Rodeou a cidade de Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, tava pinhado de crente, e aqueles crentes, cada um citava um versículo bíblico, e a gente fez a leitura da Bíblia Sagrada simultânea em Belo Horizonte, nessa época. Foi um negócio maravilhoso. Então, assim, nessa época, a visão que tinha da Lagoinha não era uma visão errada. Era uma visão, assim,
que todo mundo tinha, sabe? Sim. Mas isso daí, interessante você falar isso, você veio pra cá, e você vai segurar isso daí, porque nós vamos continuar essa nossa conversa, nós vamos ter que dar uma pausa pequena aqui pro intervalo. Gente, intervalo. Você quer anunciar no nosso programa? Entre em contato com a gente, manda lá no Instagram, @pastormiqueistiago, que a gente vai estar conversando sobre isso. A gente tem espaço para anunciante também, viu? Já já a gente retorna